Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Um dos aspectos mais importantes quando se trata de ciência, tecnologia e inovação em saúde é estabelecer uma descentralização do sistema, tendo como diretriz a perspectiva territorial. É no território que as contradições e os conflitos sociais se manifestam. Na aula de hoje, a professora Helena Lastres vai trazer em sua abordagem a necessidade de colocarmos o território como elemento central das análises e proposições de políticas para o desenvolvimento da saúde. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, saúde e ciência, tecnologia e inovação a partir de uma perspectiva territorial. Olá a todas e todos, eu agradeço muito o convite para participar desse projeto tão importante, Saber Comum, o curso de Ciência e Saúde em tempos de pandemia e no módulo Complexo Econômico Industrial e Inovação em Saúde. Vou falar no 6 algumas vezes durante essa aula. Agradeço muito aos que me convidaram e parabenizo não só os coordenadores, mas os participantes desse projeto tão interessante. Bom, enquanto vocês veem aí a minha primeira lâmina que resume o que eu propus a fazer aqui hoje, eu convido vocês a me acompanharem uma breve revisão sobre a pandemia da Covid-19, seu significado, suas revelações e seus aprendizados. Bom, mas o que eu queria sublinhar logo de saída é que, como muitos autores que discutem o que nós estamos passando apontam, o futuro evidentemente não está predeterminado, né? E a forma que dermos a ele dependerá da nossa compreensão do que estamos enfrentando hoje e as ações que estamos tomando. Bom, então, para iniciar essa discussão, eu apontaria que processos que deveriam levar anos para se materializar foram acelerados e acabaram ocorrendo em poucos meses, né? E que a pandemia já explicitou e acelerou um conjunto de crises pré-existentes, tornou-as mais evidentes, né? E crises essas que são múltiplas, né? Múltiplas em suas dimensões, e que já se faziam sentir em escala mundial há muito tempo. Segundo a ONU, a Covid representa o maior retrocesso no desenvolvimento humano e global, né? É um teste de estresse global que revelou que muitas sociedades não estão mal equipadas para combater e atuar agora e sobre as futuras pandemias a caminho. Ao clamar que desafios globais precisam de respostas também globais, e defender a criação de um novo contrato social e um acordo global, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, resumiu que a Covid é como, eu vou citar literalmente, um raio-x que revela as fraturas no frágil esqueleto das sociedades que construímos e expõe todas as falácias e as falsidades. Dentre elas, que o livre mercado entre aspas, pode oferecer assistência médica para todos. Vários analistas, né, vêm apontando que trata-se de várias crises em uma crise e salientam as nefastas consequências, principalmente da destruição da natureza e da colossal desigualdade que impera no mundo. O consenso maior é que, além das crises, né, da estrutura produtiva, de consumo e descarte,
e a estrutura econômica em geral e financeira, e também de mais legados da desregulamentação, que são vivenciados em diferentes partes do planeta, nós vivemos diferentes catástrofes ambientais já há anos e a própria crise ecológica. Os dados da OMS indicam que só a poluição atmosférica, que é apenas uma das dimensões da crise ecológica, seja responsável anualmente pela morte de 7 milhões de pessoas. Nós também vivenciamos, e já há anos, conflitos armados, constante ameaça nuclear. Enfim, são crises que não são só sanitárias, de saúde, né? Mas são econômicas, são ambientais, são político-institucionais, etc, etc, etc. Chama-se, no entanto, a atenção para a tendência de naturalizarmos essas monstruosidades, tudo entre aspas, e passarmos a conviver com elas, apesar de várias já terem exterminado incontáveis vidas humanas e outras, e representarem um perigo permanente às mesmas. E a gente se pergunta, se é obrigatório que a humanidade, nessa altura da nossa evolução, tenhamos que conviver com isso tudo? Bom, Boaventura de Souza Santos utiliza o termo monstros, monstruosidade e outros que talvez incomodem aos clássicos da linguagem científica, mas que de modo algum podem ser rejeitados e que ele reafirma serem os mais adequados para a descrição pretendida. Aqui, o argumento central dele, e de vários outros, né, que o seguiram, é que em termos de humanidade, de forma alguma, precisamos continuar vivendo com essas pressões e riscos diários à sobrevivência e à vida de forma mais ampla. Então vamos ver que ele estimula, é muito interessante, porque ele estimula todos nós a pensar o que nós estamos aprendendo durante esse período de pandemia. Primeira coisa, né, é que a gente está conseguindo ver o que é essencial na vida, não é? O que é essencial? Bom, mas aqui para fins dessa aula, eu, em termos de resumir os principais aprendizados que podem ser extraídos da Covid-19, eu faço questão de falar que temos que pensar do ponto de vista do nosso contexto. Aliás, essa é a proposta para a qual eu fui convidada para essa aula, né? O contexto importa, o território importa. Dependendo de onde a gente está, as coisas são muito diferentes. Mas há um certo consenso internacional que a falta de sustentabilidade em níveis multidimensionais, eu quero dizer com isso, a iniciar pela social, mas a ambiental, a política, a econômica, etc., etc., é o componente que é considerado como principal para a deflagração da pandemia, que expôs os perigos da invasão da humanidade no mundo natural e também expôs o preço altíssimo que temos que pagar por tolerar essa imensa devastação e enormes desigualdades. Eu tenho duas citações do Celso Furtado, nosso economista-mor, porque inclusive queria lembrar que esse ano celebramos o centenário de nascimento do Celso. Mas vocês podem ver aí pela citação projetada, e são muito interessantes, né, que já no início dos anos 70 ele falava, né, que o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será privilégio de uma minoria. O custo em termos de depredação do mundo físico desse estilo de vida é de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização, pondo em risco as possibilidades de sobrevivência da espécie humana. Ele alertava também que o mito do desenvolvimento econômico era utilizado para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios para legitimar a destruição
de formas de cultura arcaicas, chamadas de arcaicas, né? Destruir o meio físico, justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo. Celso, no início dos anos 70, né? Um mito do desenvolvimento econômico. Então, a nossa argumentação, e vamos usar esse pensamento, né, do contexto dos países chamados do Sul, como âncora na nossa reflexão, é que esse sistema produtivo e econômico vigente tem levado à pauperização de pessoas e comunidades, deterioração das condições de vida em todas as partes do mundo e a catástrofes ambientais capazes de conduzir ao extermínio de várias espécies, inclusive as humanas. No Brasil, infelizmente, tivemos algumas dessas experiências, né? Outro ponto a destacar é que as epidemias e os fenômenos climáticos extremos não são desastres naturais, são o que se chama de antropogênicos, né? Ao invadir os ecossistemas, destruir os habitats de milhares de espécies e manipular plantas e animais, fomenta-se o surgimento de doenças. E vamos continuar fomentando, se não pararmos, né? Daí falar-se em uma crise de extinção. E que apenas quando a humanidade modificar radicalmente suas formas de relação com a natureza, terá condições de realizar o chamado bem viver e o bem conviver. Vandana Shiva é uma das autoras que alerta que a pandemia pressiona por respostas e que podemos dar, sim, um passo à frente e fundar o que ela chama de nova civilização planetária ecológica. Ou então, ela diz, podemos continuar caminhando no sentido em que estamos e continuar a viver a fantasia do domínio sobre o planeta até a extinção. São alertas muito vigorosos. Assim, as lições mais relevantes que eu queria comentar com vocês, que eu enxergo na pandemia, remete a essa necessidade de estabelecer novas e sustentáveis formas de desenvolvimento igualitário e de convivência com a natureza. E as questões ambientais das desigualdades e das desigualdades refletidas nos numerosos dramas e perdas humanas que ainda desafiam cálculos e previsões entre nós e no mundo, né? São outros aprendizados importantes se relacionam, e eu gostaria de trazer aqui para discutir com vocês, em primeiro lugar, sobre o papel do Estado. Por quê? Porque toda época de mudança radical, várias correntes do pensamento, principalmente os estruturalistas, os neo-schumpeterianos, eles dizem que aí sim, nessas épocas de transformações radicais, é que é mais importante a atuação do Estado, com destaque a seu papel na proteção social e na renovação das possibilidades de desenvolvimento. No entanto, diferentes autores, né, apontam que a Covid mostrou, a começar pelos países do capitalismo central, a incapacidade do Estado capitalista neoliberal em responder à crise sanitária e retomar o desenvolvimento. Assim, enquanto muitos clamam que uma revelação fundamental da pandemia remete à necessidade de superar o neoliberalismo e renovar, redemocratizar, fortalecer o Estado, alguns preveem e temem o que chamam de Estado policial digital, enquanto modelo de sucesso capaz de enfrentar a pandemia, né? E outros criticam a falácia do retorno do Estado e a superação da forma atual que quase todos os estados, né, países do mundo inteiro se encontram capturados pelo neoliberalismo financeirizado, cuja atuação acaba sempre direcionando mais recursos públicos aos grandes, aos bancos, às grandes empresas, e não aos pequenos agentes e principalmente a quem mais precisa, as populações carentes. A discussão se desdobra, então, né, questionando uma série de possibilidades, inclusive da própria
possibilidade de sobrevivência da democracia e da mudança radical no regime de acumulação para outro, né, distinto do capitalismo e que atenda aos requerimentos da sustentabilidade sanitária, social, ambiental, econômica e política. Tem várias pessoas discutindo isso, é muito interessante, porque alguns dizem não, agora o capitalismo vai ruir, outros dizem não, agora vai endurecer mais ainda, se tornar mais desumano e selvagem. Mas nesse debate, né, que eu estimulo vocês a acompanharem, Sousa Santos, de novo, faz uma observação que eu acho que é muito importante, principalmente para nós outros, que apesar da hegemonia das visões e das epistemologias do Norte, diversas experiências contribuem para expandir o imaginário democrático e as concepções alternativas ao que ele chama capitalismo colonial e patriarcal, além de constituírem exemplos importantes de formas sustentáveis de relação com a natureza. Ele está falando especialmente de experiências que ele conheceu na Amazônia, também na Ásia, na África e outras partes do mundo, em comunidades que hoje se encontram sob altíssimo risco de extermínio. Bom, o segundo ponto é a importância, e tem muito a ver com a contribuição aqui que me solicitaram, né, me convidaram para fazer, a importância dos serviços públicos. E aí eu vou dar ênfase à saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que a crise sanitária colocou às claras as consequências fatais de ignorar a relevância desses serviços públicos essenciais. E eu falei em saúde, educação, mas também tem habitação, acesso à água, saneamento, energia, cultura, etc., etc., né? Assim como tornou ainda mais evidente as consequências negativas dos processos de mercantilização, privatização e financiarização, não só das atividades, mas também das organizações de saúde, ensino e pesquisa e as demais. Assim como o reducionismo e a fragmentação dos conhecimentos e das atividades. Isso num momento crucial, marcado por corte de recursos, nós sabemos, né, nós das instituições de ensino e pesquisa, questionamentos e até perseguições a nossas atividades e nossas instituições, as quais foram, por conta da pandemia, recolocadas, né, no centro das atenções do mundo inteiro. Foi também demonstrada a insuficiência do conhecimento que descontextualiza e fragmenta o que é inseparável. Celso Furtado, diversos outros atores brasileiros e no mundo inteiro, na América Latina e no mundo inteiro, alertaram muito sobre isso, né? Especialmente sobre as armadilhas de separar o econômico, o social e o político, né, para falar 3 dimensões que são inseparáveis, mas temos também a ambiental, a cultural e outras. E aí eu cito Edgar Morin, que sempre falou sobre isso, né? Essa é a mais significativa revelação da pandemia, pois mostra que tudo que parecia separado está conectado. É trágico que o pensamento disjuntor e redutor reine soberano em nossa civilização e detenha o comando tanto na política quanto na economia, apontava ele. Bom, reafirma-se, portanto, a crítica à imposição de modelos únicos, tanto de saúde, que focalizam a doença e não o bem-estar, quanto de conhecimentos, né? E enfatiza ser necessário enfrentar um dos maiores desafios colocados às nossas regiões periféricas, a hegemonia de um conhecimento abstrato, né? Que não pousa em lugar nenhum, desterritorializado e que é imposto como superior e universal e que desconsidera, inviabiliza outras formas de saberes e fazeres. Esses riscos se avolumam aí com a explosão do uso
da digitalização, das TICs, né? Da inteligência artificial e outras. Bom, em terceiro lugar, eu queria falar das transformações na dinâmica produtiva. Reavaliam-se as expectativas quanto ao futuro desenvolvimento e da dinâmica produtiva, né? As trágicas implicações da perda de autonomia na produção e autossuficiência na produção de bens e serviços, mesmo aqueles mais simples, mas de relevância estratégica, ficaram muito claras durante a pandemia, né? Nós vimos vários exemplos. Colocou-se em xeque a ênfase dada a esses modismos que colocavam ênfase às visões dos processos de globalização e modos de divisão internacional do trabalho, refletido, por exemplo, nas chamadas cadeias global de valor. Com isso, se dá muito mais atenção para formas mais autônomas, apropriadas e de produção em nível local, como o termo que a nossa Rede CIS trabalha de arranjos produtivos locais, APL. Com a pandemia, o mundo desacelerou e quase paralisou, mas não, isso na base física, mas não na base virtual, né? Houve uma explosão, as tecnologias digitais são agora vistas como essenciais no funcionamento da economia, da política, da sociedade, para as atividades financeiras, educacionais, olha o que estamos fazendo aqui agora, né? Sociais, saúde, entretenimento. E uma conclusão aí é que a pandemia realçou a necessidade de rever o foco. Quando a gente pensava no futuro, a gente falava em indústria 4.0, né? Dessas preocupações para agora a preocupação com a sobrevivência e a segurança da vida no planeta. Então, eu acho que quando a gente agora pensa no futuro, a saúde foi recolocada, né, em um novo patamar. E também reacendeu as preocupações com o avanço explosivo da digitalização. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso, né? E principalmente porque não se trata, com esse avanço explosivo, né, a gente agora está fornecendo muito mais dados, né, do que fornecia antes. Tem uma grande discussão aí sobre o capitalismo de vigilância, né, sobre a falta de privacidade, a comercialização ilegal de nossos dados, sem o nosso conhecimento, mas eu acho que pior que isso, mais grave que isso, é a manipulação subliminar de valores, preferências, expectativas, hábitos, etc. Há anos, a gente sabe que decisões estratégicas de empresas, de países, de indivíduos, né, de governos, são vigiadas e manipuladas e incluem desde a manipulação do voto de parlamentares e de eleitores na escolha de líder político de países e territórios, até a conformação de estados de perplexidade em muitos e desconfiança na política e nas instituições democráticas, o que leva aí a essa condição que muitos de nós vivemos, né? De apoplexia, de convivência com situações que diariamente violam as práticas democráticas. Bom, eu acho que a pandemia, Cassiolato falou sobre isso, né? Ocorre num momento de acirrada disputa geopolítica mundial pelo futuro da digitalização e amplia a necessidade de entendermos melhor, aprofundar o conhecimento desses processos. Então, soberania digital, sanitária, política e segurança pessoal e nacional são fundamentais. Muitos falam na ditadura digital e outros conceitos que eu acho que vale a pena reviver. Como corolário dessa discussão, né, tão importante, eu queria sublinhar a importância das visões dos conhecimentos próprios e contextualizados, a iniciar pelo próprio conceito e objetivo do desenvolvimento e da saúde, como eu já mencionei. A superação dessa e das próximas pandemias, acredito,
exige a criação de novos modelos de pensamento e de ação capazes de reconhecer, valorizar e empoderar práticas solidárias e sustentáveis, que já existem há anos no Brasil e no mundo, mas que continuam invisíveis, segundo os óculos e teorias e dos modelos hegemônicos. Então, é importante conseguir enxergá-las. E não se trata de utopia, eu não estou falando de um futuro possível, eu estou falando de coisas que já existem. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar, de valorizar. Várias das questões mais importantes colocam, né, os modelos hegemônicos, eles são cegos, várias coisas colocam fora do radar, né, agentes, atividades e territórios que são importantíssimas nessa renovação que agora é tão necessária. Tem uma discussão muito importante sobre isso, mas eu queria realçar que os recortes setoriais e a hierarquização que eles embutem devem ser repensados, porque vários deles continuam a subvalorizar a saúde, ver uma coisa menor. Isso explica, por exemplo, como é que conceitos como o do SEIS, né, desenvolvido pelo Gadelha, e o de sistemas produtivos e inovativos, desenvolvido pela Rede SIST, que frisa articulações da saúde com uma ampla estrutura que abrange, inclusive, várias atividades produtivas e inovativas de altíssima relevância, também outros agentes econômicos, sociais e políticos, agora são muito necessários. E a gente acredita que vão estar no centro das novas políticas do futuro. O território é essencial, é no território que a visão sistêmica se concretiza. Você não consegue separar no território o social do econômico, do político institucional, do ambiental. É ali que você faz política e é onde você pode melhor coordenar e avaliar as ações e também legitimá-las. Bom, vou já passar para o final, que eu queria falar um pouco sobre as vantagens de posicionar a saúde como eixo de um novo projeto de desenvolvimento inclusivo, inovador e sustentável, explorando as potencialidades e também os desafios do território brasileiro. Bom, as questões fundamentais da pesquisa que realizamos são de como assegurar o acesso universal à saúde de qualidade, convertendo esse desafio em motor de retomada do crescimento, em novas bases num processo de desenvolvimento inovador e socialmente inclusivo e capaz de explorar as especificidades e potencialidades de todo o território brasileiro. A pandemia demonstra quão intimamente ligados estão a saúde e um futuro inclusivo e sustentável. Ressalta também seu forte vínculo com as perspectivas e qualidade da vida, sua posição central no conjunto do que a gente chama sistemas produtivos e inovativos portadores de futuro, que vão estar sempre na agenda de desenvolvimento futuro da humanidade. Eu não sei que outras atividades estarão, mas saúde, educação, habitação, acesso à água, energia, cultura vão estar sempre no centro dessa agenda. E, principalmente, a saúde, né, se vincula ao desenvolvimento de novas tecnologias. E o acesso a todas essas coisas é que garantem a boa saúde e o bem-estar. Bom, para finalizar, eu acho que, além desse lugar garantido que tem esses sistemas produtivos e inovativos nas agendas mundiais do desenvolvimento futuro, nesse país como o nosso, né, com enormes déficits nos serviços, evidencia-se o potencial dessa solução para esse problema realmente se converter de fato, né, um vetor-chave do novo projeto de desenvolvimento e de descortinar lições e novas avenidas para as demais políticas, ações e iniciativas do mundo.
Reitera-se, dentre outras várias vantagens, né, que a saúde pode, assim como esses outros serviços essenciais, ancorar e mobilizar capacidades produtivas inovativas em uma gama enorme de atividades, de agentes produtivos e de territórios. Pode articular e colocar em prática uma mudança cultural e política capaz de garantir a sobrevivência e a condição de vida humana digna e sustentável. E dá importantes lições para demais políticas. Eu finalizo aí deixando com vocês para reflexão uma referência a Milton Santos, que foi usada na parte final do Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia da Abrasco. Muito obrigada. Meu nome é Helena Lastres, eu sou pesquisadora associada do Instituto de Economia da UFRJ e coordenadora, junto com José Cassiolato, da Rede SIST, a Rede de Sistemas Produtivos e Inovativos. A pandemia demonstrou o quão intimamente ligados estão a saúde e um futuro inclusivo e sustentável. Na discussão das possibilidades de resposta do Brasil a essa crise, devemos enfatizar que é no território que se colocam claramente como inseparáveis as dimensões econômicas, sociais, culturais, entre outras.